viver uma rotina completamente diferente da sua antiga vida. Mas ele não fazia ideia de que tudo aquilo era uma grande encenação. E conhecemos Grisha, filho de um dos homens mais ricos da Rússia. Apesar de ter uma vida confortável, Grisha é extremamente mimado e nunca se preocupa com as consequências de suas atitudes. Ele passa os dias em festas, gastando dinheiro e se metendo em confusões. Certa noite, depois de expulsar uma mulher do carro por ela não aceitar suas exigências, Grisha é parado por uma autoridade por dirigir em alta velocidade. Acostumado a conseguir o que quer, ele tenta resolver o problema oferecendo dinheiro. Mas dessa vez não funciona. A autoridade se recusa a aceitar e impede que Grisha vá embora. O rapaz perde a paciência e continua dirigindo, mesmo com o homem tentando detê-lo. Pouco depois, seu pai, Pavel, aparece para tirá-lo daquela situação. Pavel já está cansado de limpar as confusões causadas pelo filho. Nos últimos meses, Grisha havia provocado prejuízos enormes e agora a situação tinha chegado longe demais. O pai decide que precisa fazer alguma coisa. Depois de repreendê-lo, ameaça cortar seu sustento. Mas Grisha não acredita que o pai realmente cumprirá a ameaça. Sem saber mais o que fazer, Pavel procura Anastácia, uma produtora de televisão e antiga conhecida. Ela apresenta uma ideia bastante incomum. Anastácia conhece um especialista em efeitos especiais que trabalhou com ela em produções de terror e talvez consiga ajudar a mudar o comportamento de Grisha. Pavel aceita conhecer o homem. Eles chegam até uma casa assustadora, onde encontram Arnold realizando uma de suas demonstrações. O que parece ser uma situação assustadora é, na verdade, apenas um truque. Arnold é especialista em criar ilusões capazes de enganar completamente quem está assistindo. Pavel fica impressionado, mas ainda não entende como aquilo poderia ajudar seu filho. Então, Anastácia explica o plano. Alguns dias depois, Grisha sai de um clube e percebe que seu carro está sendo rebocado. Ele corre atrás do veículo, mas de repente é atingido por um objeto e perde a consciência. Quando acorda, tudo mudou. Grisha está em um estábulo, usando roupas estranhas, e um homem lhe diz que ele precisa cuidar dos cavalos. Ele não entende absolutamente nada. Então chega o responsável pelo local e começa a tratá-lo como se Grisha fosse apenas mais um trabalhador. É aí que o rapaz percebe que algo está muito errado. E o que ele descobre a seguir vai fazer Grisha acreditar que realmente voltou ao passado. Grisha tenta fugir, mas não consegue entender onde está. Ao sair do estábulo, encontra uma pequena aldeia que parece pertencer à Rússia de muitos anos atrás. Ele pergunta às pessoas onde está e pede ajuda, mas ninguém entende suas palavras. Desesperado, Grisha tenta encontrar algum sinal de tecnologia moderna. Nada. Ele chega até os limites da propriedade e acaba caindo em um lago. Quando retorna à aldeia para procurar roupas secas, é capturado. Para piorar, os moradores acreditam que ele tentou fugir e decidem aplicar uma punição severa. Grisha não consegue acreditar no que está acontecendo, mas, no último instante, a filha do proprietário, Glória, aparece e pede ao pai que tenha misericórdia. Como aquele também era o dia do aniversário dela, Dmitri acaba permitindo que Grisha continue vivo. Sem saber, Grisha acaba de entrar definitivamente no plano de Pavel. Grisha ainda não sabe, mas tudo aquilo foi cuidadosamente planejado. Ele não viajou no tempo. Pavel e Anastácia criaram uma enorme produção para fazer o rapaz acreditar que realmente voltou à Rússia do século XIX. Câmeras escondidas foram espalhadas pela região e uma equipe acompanha cada movimento de Grisha. Tudo precisa parecer real. Até os menores detalhes foram planejados para que ele não descubra a verdade. Pavel está disposto a levar o plano até o fim. O objetivo é simples: fazer Grisha aprender da maneira mais difícil que suas atitudes têm consequências. Os atores recebem instruções para não usar nada que pareça moderno. Até os pequenos detalhes da aparência precisam combinar com a época. Só que a rotina de Grisha está longe de ser fácil. Ele precisa acordar antes do amanhecer, cuidar dos cavalos, comer refeições simples e trabalhar durante horas. Para alguém acostumado ao luxo, aquilo parece um verdadeiro pesadelo. E sempre que ele perde a paciência ou desrespeita alguma regra, recebe uma nova punição. Mas aos poucos, Grisha começa a perceber algo que nunca havia levado a sério. Outras pessoas também têm limites. Certo dia, durante uma pausa, ele encontra Glória chorando. Ela conta que está triste porque seu pai pretende casá-la com um homem muito mais velho. Grisha, porém, reage de uma maneira completamente inesperada.
Em vez de consolá-la, ele pensa apenas no dinheiro que ela poderá receber no futuro. Poucos dias depois, Grisha pega uma galinha sem autorização e pede a Artyom alguns utensílios para preparar uma refeição. Quando Dmitri descobre o desaparecimento da galinha, exige que o responsável apareça. Ninguém se manifesta. Então ele decide aplicar uma punição coletiva. Grisha observa tudo. Pouco depois, Artyom mostra a ele as marcas deixadas pelas punições anteriores. Mesmo assim, Grisha continua tentando entender como sair daquela situação. Até que percebe algo estranho em Lisa. Ela usa uma peça de roupa que parece moderna demais para aquela época. Grisha começa a desconfiar que existe alguma coisa por trás daquela história. Enquanto isso, Pavel percebe que o plano não está funcionando como esperava. Grisha continua cometendo erros e parece cada vez mais distante de aprender a lição. Então Pavel decide que talvez seja melhor encerrar tudo. Mas antes que possa fazer isso, surge uma notícia que muda completamente o rumo da experiência. Grisham está procurando por Lisa para pedir desculpas. No começo, os moradores não querem ajudá-lo, afinal ele nem deveria conhecer Lisa. Mas Grisha percebe que aquela pode ser uma oportunidade para se aproximar dela. Ele pede que mostrem onde ela mora. Quando finalmente encontra Lisa, Grisha pede desculpas pelo comportamento anterior. Ela aparece segurando uma vara de madeira, caso precise se proteger, mas aceita as desculpas e diz que continuará mantendo distância por enquanto. Alguns dias depois, chega uma das festas mais importantes da região, Ivan Kupala. Segundo a tradição, a pessoa com quem alguém passar aquela noite poderá permanecer ao seu lado por toda a vida. Durante a comemoração, Grisha tenta animar os moradores e até ensina alguns passos de dança. Mas Glória não consegue esquecer o casamento arranjado pelo pai. Então, ela decide entrar no lago. Grisha vai atrás dela. Porém, no caminho, encontra Lisa. Ele começa a contar histórias sobre tecnologia e sobre o mundo moderno. Lisa inicialmente acha tudo absurdo, mas acaba sentindo pena dele. Grisha afirma que veio do futuro. Para sua surpresa, Lisa diz que acredita nele. A conversa é interrompida quando alguém avisa que Glória foi vista perto do lago. Grisha corre para procurá-la. Ele tira Glória da água e a leva nos braços para casa. Depois, volta à festa procurando por Lisa. Mas, quando chega ao local, ela já não está mais ali. Grisha decide ir até a casa dela. Ele espera que Lisa aceite passar a noite com ele, acreditando que a lenda da festa possa se cumprir. Mas Lisa não demonstra interesse e simplesmente fecha a porta. No dia seguinte, a produção então muda o roteiro para aproximá-los. Lisa aceita participar, mas deixa claro que não quer ultrapassar seus limites. Mesmo assim, ela decide ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. O problema é que Alex, seu namorado, não gosta nada de ver Lisa passando tanto tempo ao lado de Grisha. Enquanto isso, Pavel e Anastasia também começam a se aproximar novamente. Pavel percebe que ainda existe algo entre os dois e fica surpreso ao descobrir que Anastasia realmente gosta dele. Mas Grisha ainda precisa enfrentar uma das etapas mais difíceis do experimento. Ele recebe uma nova punição e precisa suportar a situação, enquanto Pavel acompanha tudo à distância. Pavel fica abalado ao ver o próprio filho passando por aquilo e sai da sala. Anastasia vai atrás dele e tenta tranquilizá-lo, lembrando que todo aquele plano tinha um objetivo: fazer Grisha mudar. Depois da punição, Grisha vai até a casa do fazendeiro para buscar os documentos que poderiam lhe devolver a liberdade. Dmitri não está lá. Alexei recebe Grisha e, em vez de entregar os documentos, o trata com desprezo e deixa claro que ele não será libertado tão facilmente. Grisha poderia reagir como fazia antigamente, mas, dessa vez, ele simplesmente fica em silêncio e vai embora. Essa pequena atitude mostra que algo realmente mudou. A partir daquele momento, Grisha continua trabalhando como cavalariço, mas também passa cada vez mais tempo ao lado de Lisa. E, sem perceber, começa a se apaixonar por ela. Certo dia, enquanto os dois caminham juntos, vem novamente um estranho pássaro voando de maneira incomum. Grisha não sabe, mas aquilo é mais uma vez o drone usado pela produção. Os técnicos tentam controlar o equipamento antes que ele seja descoberto. Enquanto isso, Lisa acredita que aquele pássaro pode ser um sinal especial. Para distrair Grisha, ela conta que acredita ter visto algo parecido quando era criança. A estratégia funciona. E pela primeira vez, Grisha parece estar muito mais preocupado com Lisa do que com a própria situação. Enquanto isso,
Alex e Glória estão irritados com o rumo dos acontecimentos. Glória não aceita ter sido substituída por Lisa, e Alex também não gosta de ver sua namorada passando tanto tempo com outro homem. Os dois acabam se envolvendo em uma situação que é descoberta por Grisha e Lisa quando eles passam pelo local. Lisa fica muito magoada com o que vê. Grisha, por outro lado, interpreta a cena de maneira equivocada e acredita ter presenciado algo completamente diferente. Por causa de toda a confusão, a produção decide afastar Glória e Alex da experiência. Lisa fica bastante abalada com o que aconteceu. Percebendo isso, Grisha decide fazer algo diferente. Ele prepara o estábulo com velas e organiza um jantar especial para Lisa. Os dois comem juntos e conversam sobre tudo o que aconteceu desde que Grisha chegou àquela aldeia. Depois eles saem para observar as estrelas. Grisha admite que, se fosse livre, gostaria de ficar com Lisa. Ela lembra de como ele era no começo e percebe o quanto ele mudou. Então Grisha confessa que muitas vezes teve vontade de reagir com violência contra Alexei, mas escolheu não fazer isso. Lisa percebe que ele realmente está diferente. E então, pela primeira vez, os dois se beijam. Enquanto isso, no mundo real, Glória participa de um programa de televisão e conta ao público que Grisha foi levado contra sua vontade e está sendo submetido àquele tratamento. A notícia chega às autoridades. Uma investigação é anunciada. Quando Pavel descobre, entra em pânico. Se as autoridades encontrarem o local da produção, todo o plano será descoberto. Pavel quer encerrar tudo imediatamente, mas Anastácia acredita que ainda existe tempo para uma última etapa. Ela sugere uma situação que obrigará Grisha a tomar uma decisão por conta própria. E dessa vez, eles não pretendem apenas assustá-lo. Querem dar a ele a oportunidade de provar que realmente mudou. As autoridades já estão a caminho e ele decide que talvez seja a hora de encerrar toda a experiência. Mas Anastácia pede que ele espere um pouco mais. Enquanto está com Lisa, alguém chega avisando que um grupo de invasores atacou a aldeia. Os dois correm até lá, mas Grisham chega atrasado e descobre que Lisa foi levada. Mesmo assim, em vez de ajudá-la, ele vai embora. Só que aquilo fazia parte do plano para provocar a grande mudança em Grisham. Grisha finalmente percebe que precisa fazer alguma coisa por Lisa. Ao ver os drones voando acima da aldeia, ele acredita que aquilo é um sinal ligado à história que ela havia contado. Então decide agir. Grisha monta em um cavalo e volta para ajudar Lisa. Quando chega ao local, encontra os invasores e consegue afastá-los. Em seguida, coloca Lisa no cavalo e foge com ela. Pouco depois, as autoridades chegam à região. Pavel, Anastácia e o restante da equipe conseguem convencê-los de que tudo aquilo fazia parte de uma produção cinematográfica. As autoridades acreditam na explicação e vão embora. Enquanto isso, Grisha e Lisa continuam cavalgando para longe da propriedade. Depois de algum tempo, chegam a um posto de gasolina. Grisha fica completamente confuso. Lisa está prestes a contar toda a verdade, mas antes disso, o responsável pela produção consegue alcançar Grisha e aplica um tranquilizante. Ele perde a consciência. Quando acorda, está em um hospital. Pavel está ao lado dele e afirma que Grisha passou 3 meses desacordado depois de um acidente de carro. O rapaz não consegue acreditar. Ele pergunta sobre Lisa e sobre a aldeia, mas Pavel finge não saber do que ele está falando. Grisha tenta voltar para sua antiga vida. Mas alguma coisa mudou. As festas e o luxo já não parecem ter o mesmo significado. Até mesmo sua relação com as pessoas começa a ser diferente. Em determinado momento, Grisha entrega seu próprio carro ao capitão Semyonov como forma de compensar os problemas que havia causado. Depois, ele encontra Alex e Glória e tenta perguntar novamente sobre Lisa. Os dois fingem não conhecê-la. Grisha fica completamente arrasado. Ele pede desculpas pela confusão e vai embora acreditando que tudo aquilo pode ter sido apenas uma experiência criada pela sua mente. Mas os atores acabam sentindo pena dele. Então decidem revelar algumas informações. No dia seguinte, levam Grisha até o rancho onde a produção mantinha os cavalos. E finalmente, ele vê Lisa. Grisha pergunta se tudo aquilo realmente aconteceu. Lisa confirma. Ela também diz que os sentimentos que demonstrou por ele eram verdadeiros. Grisha percebe que não estava imaginando tudo. Os dois se aproximam e se beijam. Algum tempo depois, Grisha leva Lisa para o casamento de Pavel e Anastácia. Ele agradece aos dois por terem criado aquele projeto maluco. Apesar de tudo, aquela experiência mudou completamente sua maneira de enxergar a vida. Grisha deixou de ser o rapaz mimado que só pensava em si mesmo.
Agora ele entende que suas escolhas têm consequências e que as pessoas ao seu redor também merecem respeito. E a experiência dá tão certo que outros jovens ricos e mimados passam a ser enviados para aquela mesma aldeia. Dessa vez, Grisha ajuda na mudança deles. E assim termina o filme. Son of a Rich.